Então, eu queria fazer uma dinâmica aqui de a gente montar uma tier list, né, de todos os times do Brasileirão, de acordo com o que a gente acha que foi o desempenho do time na ocasião. Então, a gente tem aqui três, três categorias, vamos dizer assim, que foi o time que jogou esse ano acima do esperado, o time que foi lá e fez o básico, vou até trocar aqui para fez o básico, e o que foi abaixo do esperado, né? Então, indiferente da posição, né? Então, por exemplo, vocês podem falar que o América Mineiro fez acima do esperado e daí justificar como vocês queiram, e os outros a gente vai vendo na sequência, tá? Então, começando, aqui tá pela ordem alfabética, tá? Então, primeiro de tudo, América Mineiro. Qual grupo vocês acham que ele participou e o porquê? Lembrando que é só no Brasileirão. Vocês podem até dar um destaque para outros campeonatos, né? Campeonato Mineiro, no caso do América Mineiro, Sul-Americano e tal. Mas a decisão ali do grupo só do Campeonato Brasileiro. O que vocês acham do América Mineiro? Em qual grupo vocês acham que ele se encaixa melhor? Fala aí, Becker. Eu vou repetir ali o que eu falei, né? Eu acho que eles têm um time para não. Tinham um time para não cair, mas acabaram caindo, então eu vou botar que fez abaixo do esperado, porque eles não deveriam ter caído. Acho que o lugar deles é ali entre. Tipo, por exemplo, o Cuiabá fez um trabalho excelente. Obviamente não é sobre o Cuiabá que a gente está falando, só estou dando um exemplo Uhum. de um time que eu acho parecido. Porém, acho que eles deveriam estar ali entre um 18º, 18º décimo ele cai. oitavo não, perdão. Perdão, é que me equivoquei aqui. Décimo 15º, terceiro. 14º, Tá. por aí, entendeu? Nessa região ali. Que ficou o Vasco e companhia. Mas eles não deveriam ter caído, então acho que eles fizeram abaixo do que a gente Do que era espera. esperado. Rafa? Isso. Então, eu tava pesquisando, eu aproveitei enquanto o Becker tava falando, né? Eu fui pesquisar aqui a tabela, né, do segundo turno, né? O primeiro turno a gente sabe como é que foi. E, assim, o América Mineiro fez abaixo do esperado, na verdade. Uhum. Claro, assim, no primeiro e no segundo turno ficaram em último lugar. Então, sim. Na verdade, eles fizeram o esperado, fez o básico. Era esperado que o América Mineiro não tivesse um bom desempenho, até porque, assim, se você for olhar a lista dos 20 times, temos poucos times fracos, entre aspas, Uhum. que teriam aquela possibilidade de ser rebaixado. Então, é um ano muito difícil e já era esperado ser rebaixado. Então, putz, fez o básico ali, já era necessário na minha. Já era Tentaram, lutaram previsto. contra. É, exatamente. Tentaram, mas não conseguiram. E até no final, né, tiraram os pontos importantes de alguns times. Uhum. Como diz, Quase ferrou o né? Bahia. Exatamente. Tentaram, né? Mas no final não deu, não, acabou não conseguindo rebaixar o, o Bahia. E o América, ele teve nesse fim de campeonato uma leve polêmica, né? Que era a questão da galera pagando, né? Tentando pagar os jogadores para ver se Para ter estimulava um incentivo a mais, né? os jogadores do América para, no caso, Vasco, Bahia ou Santos se livrarem, né? Teve até o caso do comediante de Lopes, que eu não sei se vocês viram, mas ele ofereceu 50 mil reais, né? Para alguma quem coisa fizesse o assim gol. para quem fizesse o gol em cima do Bahia e livrasse o Santos. E no caso, o América venceu o Bahia, só que o problema foi que o Santos não se ajudou depois, né? Mas o Santos a gente vai falar depois. Então, o Rafa falou que fez o básico e o Becker falou que foi abaixo do esperado. Eu vou sempre estar decidindo, tá? Então, o voto do outro, e daí eu, caso tenha empate, eu decido. Eu vou colocar que foi abaixo do esperado, por quê? O América ele fez uma Sul-Americana muito boa, né? Ele foi colocando uma prioridade nas Copas que que parecia que o time era bom
E no final não deu, né? Foi o América que eliminou o Inter na Copa do Brasil? Infelizmente foi. Então, e foi jogando bem, né? Foi jogando bem Jogou contra o bem, jogou Inter, bem. jogou bem contra o Corinthians. O Xablau tá no chat aí, ele pode falar com propriedade. E daí parece que ele foi priorizando tanto essas Copas, e daí quando ele foi ver no brasileiro, ele já estava ferrado. Ele não conseguiu ir bem nas Copas. Claro que a premiação para um clube que é um pouco menor que os outros auxilia, né? E faz sentido você priorizar as Copas nesse caso. Mas quando ele chegou no brasileiro, ele já não tinha mais força para sair da zona de rebaixamento, né? Ficou em último, com muitas derrotas e tal. E, pô, eu esperava mais do América Mineiro diante do que fez nas Copas, né? Mas o Campeonato Brasileiro. E o time não era tão ruim. Pô, o time tinha jogos que pareciam que iam pra frente, e daí do nada eles largavam, tomavam gols bobos e tal. E eu até falei do Bahia, né, que venceu, mas o Bahia teve chance de empatar no último lance com a bola passando na frente do gol. Então, venceu naquela situação, mas poderia ter empatado também.